Fala, meu terceirão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Kleber, professor do Colégio Elite de Filosofia, e nós estamos aqui para tratarmos de um assunto com o terceiro ano do ensino médio, dando continuidade aos nossos estudos, o capítulo 6, na página 223 do seu módulo, que tem como tema a filosofia antiga e também a metafísica na antiguidade, e estudarmos sobre a pessoa de Aristóteles. Então, neste momento, eu já te convido a abrir o teu módulo para que nós possamos estudar sobre exatamente a filosofia de Aristóteles. Vamos lá? Vamos começar? Observe que a nossa primeira tela é a tela, olha aí, ó, a página 223. Você já pode abrir exatamente o seu módulo na página 223. E temos o primeiro assunto, que é a filosofia antiga, a metafísica na antiguidade, Aristóteles. Capítulo 6, filosofia. E já inicia com uma pergunta. Você sabia que é obrigação do aluno superar o seu professor? Hein? E aí, alunos? Fique sabendo. Nietzsche já dizia o seguinte: traz mau apreço ao mestre quando se permanece sempre e somente aluno. O Friedrich Nietzsche, que é um filósofo alemão, ele está aqui fazendo esse contraponto, comparando o professor e o aluno aqui. No assunto que nós vamos acabar de demonstrar para a turma do terceiro ano, para responder a essa pergunta, é exatamente um comportamento que existe entre o mestre, professor Platão, e o seu aluno Aristóteles. É bem verdade que essa trama, esse diálogo que existiu entre Platão e Aristóteles, foi exatamente algo que realmente aconteceu em um momento na academia de Platão, momentos conturbados, relacionado à questão do conhecimento. E é bem verdade que eu dei um destaque bem próximo na imagem da academia, bem no centro, aqui que você pode encontrar nessa outra imagem, encontrando Platão levantando a mão para cima e Aristóteles apontando para baixo. E é exatamente por esse comportamento, por essa ideia entre esses dois filósofos, que houve um rompimento entre os seus seguidores. Nesse momento, a academia ela se tornou, foi dividida, enquanto alguns conseguiram continuar com o pensamento de Platão, outros passaram a seguir o pensamento de Aristóteles. Assim que Platão ele faleceu, Aristóteles ele se dirigiu exatamente para outro lugar, para a cidade de Estagira, e lá ele exatamente conseguiu desenvolver os seus estudos. Então, chegou em um momento em que, na academia que era de Platão, ele expõe o seu pensamento, vai em contradição a boa parte do pensamento de Platão, sai da academia, abandona a academia e, consequentemente, e quando ele abandona, não é para deixar de estudar, ele abandona exatamente porque ele vai conseguir desenvolver uma nova fase do conhecimento. Ele encontra um ambiente propício para desenvolver esse conhecimento e abre a sua faculdade também, que é exatamente chamada de liceu. Então, lá na faculdade de liceu, falando aqui exatamente agora só de Aristóteles, nessa parte introdutória, você vai observar que na academia de Platão, ele sai e cria o seu liceu. E ao criar o liceu, ele começa a desenvolver a sua própria teoria. Lá era possível encontrar principalmente esses 4 temas que foram colocados aí: a epistemologia, falar sobre estética, falar sobre lógica, falar sobre política. 4 vertentes, 4 bases do pensamento de Aristóteles. A epistemologia significa a teoria do conhecimento. A palavra episteme significa exatamente a teoria do conhecimento, enquanto a estética ela vai falar também da questão da beleza. E a lógica nada mais é do que organizar o nosso pensamento de forma sistemática. E como um ambiente político, ele desenvolveu também diversos estudos
sobre como desenvolver um sistema político, né? Que não é o foco da aula nesse momento. Porém, observe que as setinhas elas estão perpassando aí as teorias, porque essa é uma característica de Aristóteles. Enquanto Platão ele dividia o mundo em dois, em inteligível e sensorial, e havia uma separação entre essas duas teorias, escolhendo Platão o mundo inteligível como um mundo pleno de conhecimento. Aqui Aristóteles ele considera uma situação que é exatamente aproveitar todos os conhecimentos e fazer uma ligação entre eles. Então, a epistemologia poderia ajudar a estética, juntamente com a lógica que poderia desenvolver na política. Então, Aristóteles sai fazendo exatamente um limiar, um aproveitamento, uma junção, uma interdisciplinariedade dessas disciplinas para poder aprofundar mais ainda o conhecimento. Essa foi a principal diferença entre o pensamento de Aristóteles para o pensamento de Platão. Enquanto Platão pensava daquela forma fixa, estática, escolhendo apenas um caminho, Aristóteles, então, ele passou do princípio em juntar tudo isso e poder aprofundar o conhecimento com mais veracidade. Então, há uma saída da academia para o liceu. E quando chega no liceu, Aristóteles desenvolve o que nós chamamos de paripatéticos. E esses paripatéticos nada mais são do que aquelas pessoas que andam caminhando pelos bosques, pelos caminhos, e vai uma equipe atrás de Aristóteles, ouvindo o mestre, anotando, fazendo suas anotações e debatendo naquela conversa. Diversos ensinos, diversos livros foram escritos nesse debate ao ar livre. Então, esses são os paripatéticos, aqueles que se reúnem nos bosques, se reúnem nas praças para poder debater assuntos ao ar livre. Essa era uma característica do filósofo Aristóteles. Então, observe que ele criou essa faculdade chamada liceu, exatamente para desenvolver o seu pensamento. Ok? Muito bem. Então, surge uma curiosidade aqui, que enquanto Platão foi o mestre, o aluno foi Aristóteles, e é possível, e eu não posso dizer aqui, porque Platão teve um pensamento brilhante, Aristóteles também teve um pensamento brilhante. Eu não posso dizer aqui quem mais se destacou, porque os dois foram muito importantes para a filosofia clássica. Mas, seguindo a sequência de ensinamentos, Platão sendo mestre, Aristóteles sendo aluno, que possivelmente a questão da superação desse mestre, e Aristóteles também passa a ser o professor. E professor de quem? De um personagem muito conhecido na história chamado Alexandre o Grande. Então, Aristóteles ele passa todo o ensinamento grego para Alexandre, a partir dos 13 anos de idade. Então, ele começa a se desenvolver. Quando ele começa a reinar, ele começa a invadir outros reinos, e invadiu, em média, aí, de uns 7 reinos, né? O Egito, a Pérsia e vários outros reinos, grandes reinos, e é por isso que ele ficou sendo chamado de Alexandre o Grande. E o detalhe é que a cada reino que ele invadia e conquistava, era implantado nesse local a cultura grega que foi ensinada por Aristóteles. Essa é uma curiosidade que serve para nós estudantes aí, ok? Muito bem. Mas exatamente a matéria, a teoria do conhecimento relacionado a Aristóteles se encontra a partir desse momento. Você pode abrir seu módulo na página 224, que você vai encontrar lá falando sobre a metafísica e o seu objetivo. Para falar da metafísica, a metafísica nada mais é do que a separação de duas palavras. Uma que é a meta e a outra que é a física, ou física, que é a physis. A meta fala de além, está além das limitações humanas. E a physis fala da natureza. Então, a palavra metafísica significa a noção de além da natureza. O que se articula com a obra em sua discussão sobre o ser e seu caráter diferenciado diante da percepção da física diária da realidade ordinária. Então, convém perceber que a metafísica é uma busca, é buscar a essência e o conhecimento pelas causas. A metafísica, então, ela representa essa essência e o conhecimento em si. A substância, que eu vou dar um destaque maior sobre a substância, porque da metafísica vamos falar sobre a substância. A substância é o caminho
que envolve a teoria de Aristóteles para esse momento, para esse módulo aqui. A substância é aquilo que se articularia no ser, segundo seus múltiplos significados como principal e, ao mesmo tempo, fundamento de todos os outros. Qual é a ideia? A ideia é que essa substância, ela representa a origem, ela representa o fundamento de todas as outras coisas que possam surgir. Então, essa substância, ela não se pode perder de vista que o que se pensa como substância de ser é fundamento de unidade na multiplicidade. Ou seja, essa substância, ela é o princípio. Na teoria de Aristóteles, juntamente com esse objetivo da metafísica, a substância, ela é realmente o fundamento. O que há de dinâmico e contínuo na realidade é exatamente a apresentação da substância. Veja que agora nós vamos aprofundar mais sobre o que seria essa substância. É bem verdade que a substância, meus queridos, acompanhem, ela divide-se em matéria e forma, ato, potência, e mais lá na frente vamos falar essência e acidente. Veja que existe essa dicotomia aqui entre três teorias, né, dicotômicas, mas elas são importantes para estudar sobre a substância. Sobre matéria e forma, observe que a matéria ela está pautada na questão da individuação, ou seja, ela fornece um caráter particular. E o que significa matéria em si, do grego ile, ou ile, é o princípio indeterminado dos seres, mais que determinável pela forma. O que significa, então, para entendermos o que seria matéria? Matéria nada mais é do que a matéria-prima, a individuação, o caráter particular da coisa. Então, a matéria em si pode pensar-se como a matéria-prima. A forma em si é a organização, representa o que determina algo. Ela vem da expressão morfê, em grego, o princípio determinado em si próprio, mas que é determinado em relação à matéria. O que significa a forma, então? Se nós temos a matéria, que é a matéria-prima individualizada, nós temos a forma, que é o vir a ser. Então, a forma nada mais é do que o vir a ser da matéria. Então, é exatamente nesse contexto que nós vamos iniciar essa conversa fácil. Só um minuto para a pausa para uma aguinha. Obrigado. Voltando. Dois outros pontos relacionados à substância. Eu tenho o ato e a potência. Fácil também. O que é que significa o ato? O ato é o ser atual, o que é de fato. É exatamente completando com a potência, que é o ser em potência, significa aquilo no que o ato pode ser transformado. Então, o ato, meus queridos, é a coisa em si. Se você observar a junção de matéria e forma, ato e potência, essência e acidente, elas estão tratando basicamente da mesma coisa, só em momentos diferentes, mas são a mesma coisa, a mesma teoria. Então, observe que a matéria é algo individual, individualizado, particular, né, caráter particular. O ato é a coisa em si. A forma é aquilo no que deu-se o vir a ser da matéria. E a potência é exatamente aquilo no que o ato pode ser transformado. Então, para isso ficar mais claro, na outra tela você vai observar alguns exemplos. Por exemplo, semente e árvore. O que é a semente? É a matéria. É o ato. É a coisa em si. E o que é a forma? É aquilo no qual vai dar sentido, fundamento. É exatamente, nós temos a semente e ela pode se transformar numa árvore. Isso é o ato, semente, árvore, potência. Muito simples. Outro exemplo, pedra e estátua. Eu tenho a pedra, é a coisa em si, é o ato. Eu tenho a potência, é no que aquele ato ele pode se transformar em uma estátua. Então, observe que de semente para árvore, de pedra para estátua, eu tenho uma transformação, eu tenho um movimento. E existe uma essência nisso. Essa essência é o algo original. A pedra é a semente. Assim como pode ser aplicado também
no ato de reciclar o lápis e se transformar em madeira de outro objeto. Então, essa ideia concatenada de ações é uma das características do princípio da substância na teoria de Aristóteles. Foi isso que Platão não conseguiu entender. De uma forma simples, Platão começa a desenvolver a sua teoria para que a humanidade pudesse entender que o conhecimento ele poderia vir a partir de um processo contínuo, dinâmico, tá? Na sequência, nós vamos ter que a substância, ela também pode ser essência e acidente. O que seria essa essência? A essência nada mais é do que assim, pode ser pensada como a substância em seu modo mais direto, a base fundamental da coisa. Se for mudado, muda diretamente o que aquela coisa é. Ou seja, mudar a essência é mudar o próprio ser. Ou seja, a substância em essência ou essencial, ela representa as coisas que são permanentes. Então, não muda-se a essência. Se o barro se transforma em alguma coisa, o barro continua sendo barro. A água continua sendo água transformada nos seus outros estados. Não tem problema. Aristóteles foi um grande estudioso também do princípio da identidade. Isso é um outro tema, que vai falar que A é igual a A. Água sempre é água, barro sempre vai ser barro, e assim sucessivamente. Isso representa a essência. O acidente é um conjunto de características que se articula como o suporte essencial. Caso o acidente, caso alterado, seja por variação, seja por transformação direta, não retira o caráter de ser de algo. É o que há de mutável nas coisas. O acidente, ele representa essa mutação, mas não deixa de ser ainda a representação da essência. É como se você imaginar, daqui a pouco nós vamos dar um exemplo, a questão do barro. Na consequência, o acidente, ele é a delimitação do contingente, o que pode ou não ocorrer. Então, entre essência e acidente, vai seguir a mesma linha de ato e potência e de matéria e forma. Ato, a coisa individualizada, caráter particularizado. Forma, no que pode se transformar, né? No que pode vir a ser. Ato, a coisa em si. Potência, no que o ato pode ser transformado. Essência não muda, é a coisa em si, é permanente. O acidente é também o que há de mutável nas coisas. Então, observe que dentro do campo das substâncias, que é a teoria que Aristóteles vai desenvolver para contradizer muitas teorias de Platão, ele vai dizer que essas questões, para se desenvolver o conhecimento, elas estão ligadas uma na outra. Uma depende da outra. O ser do ato é o ser da potência. Um está ligado ao outro, da essência, do acidente, da matéria, da forma. Não faz nenhuma separação entre mundo inteligível, mundo sensível, não. Apesar disso, só para tratar no mundo inteligível, na teoria do conhecimento, Platão vai apresentar que o mundo sensível precisa do mundo inteligível. Eles estão no mesmo patamar, um auxiliando o outro. Enquanto Platão dizia que um estava acima do outro e só um era o caminho para o conhecimento, Aristóteles ia dizer que o mundo sensível e o mundo inteligível estavam um do lado do outro, trabalhando unido para que pudesse desenvolver o conhecimento mais puro. Lembre-se, paripatéticos, interdisciplinariedade, estudar todas as disciplinas para poder produzir um conhecimento mais organizado, mais sistemático e, consequentemente, mais pleno e verdadeiro. Observe que aqui, para a gente finalizar, tem exatamente a teoria das 4 causas. E na teoria das 4 causas, você pode perceber que existe aqui as 4 causas principais, que é a causa material, que é exatamente a que está aí do lado direito, superior direito, a causa formal, aqui embaixo, no esquerdo, a causa eficiente e a causa final. Essas 3 causas, ela representa a teoria das 4 causas de Platão. Com esse exemplo bem simples, Aristóteles queria desenvolver exatamente a ideia de que as substâncias elas poderiam se transformarem, se modificarem e, consequentemente, havia conhecimento aqui interdisciplinar.
Então, havia uma produção de conhecimento contínuo. Era isso que Aristóteles queria demonstrar. Só que preste atenção no detalhe, e isso é importantíssimo para responder umas questões de prova e você não confundir. Porque eu já vi questões do Enem perguntando sobre essa teoria, não perguntando quais eram as causas, mas sim o estilo dessas perguntas que estão aí embaixo dessas causas. Por exemplo, causa material. Nós já estudamos o que é a matéria. O que é? O que é essa matéria-prima? Está localizado aí o barro. Causa formal. Como é feito? Ou seja, no que essa matéria ela vai se transformar? Ela vai se transformar em quê? Se é o barro, vai se transformar em um vaso, tá? Esse é um processo de transformação. Causa eficiente. Tá vendo ali a mão de um homem. Quem fez? Essa é a pergunta. Esse quem fez poderia ter sido o próprio homem, a máquina, que poderia ser manipulada pelo próprio homem, mas quem fez é o agente, é o sujeito, aquele que vai colocar a mão na massa. Quem fez? É a pergunta. Isso é simples. E, por fim, a causa final, que é para que serve exatamente esse instrumento que foi produzido aí. Então, se nós temos na sequência aqui causa material, causa formal, causa eficiente e causa final, para que serve tudo isso aqui? Se a causa material é o barro, se a causa formal é ter feito o vaso, se a causa eficiente é quem fez esse vaso, se a causa final é para que serve esse vaso. Então, o vaso, ele pode servir, por exemplo, para armazenar alimento, que era como servia na época. O vaso poderia servir para ser abastecido com água, para até também poderia ser usado como finalidade de arranjos, né? Para enfeites. Então, a teoria das 4 causas, ela vai demonstrar exatamente isso. E nessa teoria você vai encontrar no seu módulo na página 226. Fique atento às perguntas. O que é, como é feito, quem fez e para que serve. Meus queridos, essa é a teoria desse capítulo, nosso capítulo 6. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido. Se tiver alguma dúvida, só é mandar aí, segue nas redes sociais, tira sua dúvida, e nós vamos estar totalmente à disposição. Na sequência, eu coloquei algumas perguntas, e vou prestar atenção aqui bem no meu tempo, mas tem perguntas simples, que está no teu módulo também, na página 220 e confirmando, e 8. Você vai encontrar lá a questão número 7 dos exercícios conceituais. Acompanhe comigo rapidamente. Em uma crítica a Platão, o filósofo Aristóteles afirmou a possibilidade de conhecer a realidade em constante mudança. Além de rejeitar a realidade em que vivemos, o chamado mundo sensível, o equívoco de Platão consistiu em... Dá uma pausa aí e responde essa questão. 30 segundos. Muito bem. Letra E. Consistiu em considerar que as ideias estavam separadas da matéria. Olha aí o que nós acabamos de estudar. Aristóteles não fazia essa separação. Platão fazia essa separação. Então, fica ligado nessa dica aí, tá bom? Exercícios contextualizados. Eu escolhi aqui, no meu curto tempo, a questão número 9. Preste bem atenção, página 228. Uma das afirmações mais conhecidas da obra intitulada Metafísica é: o ser se diz em múltiplos significados, mas sempre em referência a uma unidade e a uma realidade determinada. Livro Metafísica, de Aristóteles. Pergunta, enunciado. Essa afirmação representa uma mudança relevante na forma como o ser era concebido pelos antecessores de Aristóteles. O princípio que confere coesão a essa multiplicidade é, preste atenção, marca lá. Muito bem. Letra D, a substância. Espero que você tenha aprendido, hein? Se tiver dúvida, procura lá. Última pergunta. E essa última pergunta, ela vai trazer um enunciado. E nesse enunciado, essa eu posso considerar como uma das perguntas mais difíceis. Mas observe que a pergunta, ela vai estar ligada lá em cima. Vamos lá. Em primeiro lugar, é claro
que a expressão ser segundo a potência e o ato indicam-se dois modos de ser muito diferentes e, em certo sentido, opostos. Aristóteles, de fato, chama o ser da potência até mesmo de não ser, no sentido de que, com relação ao ser em ato, o ser em potência é não ser em ato. Vamos lá? A partir da leitura do trecho acima e em conformidade com a teoria do ato e potência de Aristóteles, que você já estudou, procura lá qual é a resposta correta. Nós já vimos isso, hein? Vamos lá. Responda valendo. Muito bem, resposta correta. Você acertou. Então, relacionado a ato e potência, letra B. Segundo Aristóteles, a teoria do ato e potência explica o movimento percebido no mundo sensível. Tudo o que possui matéria possui potencialidade, capacidade de assumir ou receber uma forma diferente de si, que tende a se atualizar, assumindo ou recebendo aquela forma. Tudo isso nós acabamos de explicar. Ato e potência. Ato, substância em si, potência, no que ela pode representar. Representa um movimento, uma passagem. Isso também está ligado ao mundo sensível, que é uma das características ou princípio no qual Aristóteles entendeu para começar a estudar a teoria do conhecimento. Valeu, gente? Espero ter ajudado. Breve nós estaremos juntos aí. Valeu, terceirão! Olha lá, hein? Uhul!